Terceiro bloco da live com a doutora Tefa Polidoro, falando de processos de pesquisa no teatro feminista com a criação das personagens Ternurinha, Little Tai e tantas outras, né? Solange entrando, quem mais está entrando aqui? Deixa eu anunciar. A Maria Lúcia, chamar aqui a Tefa. Tefa maravilhosa vai responder a pergunta da Solange, Dida Maranhão. A Ei, Be- a Beta, minha amiga. a Olá. Berna. É a Berna que vai participar da live ou é outra Berna? Porque tu tem um monte de Roberta na tua vida. A, Sabe? é, a Beta, a Roberta Padilha. A gente é É a que amiga vai de. participar da live, né? Não, a Beta Padilha que entrou agora. Ah, Ela, tá. Entendi. a gente se conhece desde que a gente era criança, desde os meus 8 anos de idade, que ela era sobrinha da professora Margot, que era onde eu fazia aula de balé. Daí a gente brincava, sempre a gente só depois a gente começou a fazer teatro juntas, a gente foi colegas de teatro de grupo lá no Atores Reunidos, na cooperativa Viva com Arte, enfim, até os 20 e poucos anos. Então a Beta sempre esteve na minha vida e tal, e ela é fono, né? Além de atriz, ela é fono. E Que aí ela, legal. nesse momento de intervalo entre do último bloco para cá, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Vai beber uma água e vai cuidar dessa voz que tu tá com pigarro. Olha que maravilha. E olha que tu não Aqui, ó. fuma, né? Só Não tomei fuma, de né? fumei muito de tudo na vida, mas hoje em dia não fumo mais. E de vez em quando dou uns traguinhos quando tô bêbada numa festa, sim, mas como não tô indo mais pra festa, então faz tempo que eu não fumo. Sim, Mas eu tava Solange te fez a pergunta. o que que era mesmo? Valdirine, tu não anotou? Tu não anotou a pergunta? Não, Solange, escreve a pergunta de novo, ela amiga. era se tinha esperança de alguma coisa. De ter cultura no país. Ah, cultura para todos. Se eu tinha esperança que teria cultura para todos. A cultura existe para todos, né? Eu acho, assim, a cultura existe, né? O que pode não existir é incentivo, né, para a produção, disseminação e registro dessas culturas, né? Mas a cultura existe, independente de governo. E isso é uma coisa que me conforta, inclusive, é saber que independente dos governos existirem, pode ser com mais facilidade ou mais perrengue, e a cultura sempre vai existir, né? As culturas, então, eu acho. Gente, nós estamos no bate-papo. Cultura acessível para todos. Tiago Soares entrando. Sandra Silva, que tem um trabalho no movimento da infância, adolescência, mulheres, e no movimento político, né, em São Luís do Maranhão. Ela que é um nome forte aí para mudar o cenário político nessas eleições, se houver, né? Não, acho que vai ser em dezembro. As eleições acho que vão ser postergadas para dezembro. Tu acha? Então, acho que é em junho que vão bater o martelo nisso, mas tem que ver direitinho, mas eu acho que sim. Ó, Beta, fiz o pigarrinho de novo. Ó, o Thiago tá dizendo, o que foi, Dai? Que hoje tu tá tão muçulmana. É porque tava fazendo um friozinho, né? Aí eu só peguei o echarpe para dar uma esquentada. Ah, Eu tô de blusinha de alcinha. Ó, ah, a Beth tá aqui, kkkk. Eita, mas vocês são. Olha, gente, o assunto agora está sendo cultura, cenário político. Nós falamos da criação das personagens da Tefa Polidoro. Vai falando aí, Tefa, que eu não sei todas. Eu sei da Ternurinha e da Leotai, a Futizinha que estará conosco amanhã aqui na live. Eu tenho que me preparar, gente. Amanhã eu convido cada uma e cada um que está nesta live para conhecer a nova personagem, a mais badalada de todas as futilidades do país, Leotai, a Futizinha brasileira. futezinha.
É. Ó, o Vinícius está dizendo, Tefa gostosa. Que Qual delícia, Vinícius? saudades, Tefa. Diana? Vinícius Viana, Gerlana, Cléo. Cléo que entrou, Cléo deve estar acompanhando junto com Gerlana a live. Que legal! Ó, a Sandra tá comentando aqui, a cultura vive um momento difícil. Vocês podem fazer perguntas para a Tefa, tá? Sobre a personagem, sobre o que essa pequena vai fazer amanhã aqui. Ó, a Solange está fazendo comentário. O que vemos é que o teatro ainda é uma realidade muito longe para a maioria da população. Comenta aí, Tefa. É, como é que eu. Ao mesmo, ah, ela pode estar longe, o jeito que eu vejo, tá? Ela pode estar longe, mas ao mesmo tempo as comunidades elas produzem o teatro delas da maneira como elas entendem teatro também e como elas se identificam com o teatro. E muitas vezes eu acho que até sem perceber que fazem teatro, sabe? Se a gente pensar em nível de performatividade assim das comunidades e tal. E nesse sentido eu digo que a cultura existe para todos, né? Porque cada comunidade se cria e se recria a todo momento, inventa suas formas de se expressar também, enfim. E por isso que eu acho que o que a gente não tem é investimento, a gente tem um Estado que se exime, hoje em dia, né, da responsabilidade de incentivar essas produções, essas formas, né, de expressão das comunidades e de mostrar para elas que isso é importante, o quanto isso fala delas, né? Porque, por exemplo, aqui em Caxias teve o prefeito antes, o Daniel Guerra, foi impeachmentado no passado. Olha que interessante, ele foi um cara que durante o período de impeachment da Dilma, ele esteve super a favor do impeachment da Dilma. Fez uma grande propaganda, né, campanha assim de incentivo, né, para o impeachment da Dilma. E uma das coisas que a gente falava, o que que era naquele período? A presidenta não cometeu nenhum crime e, portanto, esse impeachment ele é ilegal, né? Ele não tem base na Constituição. E se isso acontecer, isso vai abrir precedente para que em outros lugares do Brasil aconteçam, porque se acontece com a maior cargo representativo da democracia brasileira, isso abre precedente para que aconteça nos menores também. Isso quer dizer, prefeitos, né? E aí o que acontece? Esse prefeito foi impeachmentado. E, em princípio, sem ter também crimes, né, comprovados, assim, em princípio e tal. E esse prefeito, durante o período de gestão dele, ele proibiu o carnaval de rua e não destinou nenhuma verba para as escolas de samba, porque a ideia dele era fazer o caixa ficar positivo da prefeitura. A ideia dele era entregar a prefeitura com um caixa positivo. Só que o que acontece isso? O que acontece quando tu faz isso com um povo que trabalha o ano inteiro, né? Para aquele momento do carnaval. Pô, o carnaval é uma cadeia produtiva muito grande. Desde o momento que tu compra a linha e agulha até o momento da confecção do figurino, as pessoas que estão envolvidas, o mestre de bateria, enfim, a bateria, tudo, né? É uma cadeia Sim, produtiva que gera emprego, que gera mercado, que gera muita coisa. E pensando pelo ponto de vista econômico, porque é por ele que se pautam, né, para dizer se vale a pena ou não. Mas o carnaval ele fala da história daquele povo, ele promove essa busca de repensar a própria vida em comunidade, né? Isso e daí, nesse sentido, eu acho que a cultura existe e cada lugar trabalha e se expressa e constrói a sua cultura, né? E reconstrói, assim, a partir das próprias pernas e tal, né? E o que falta é um governo comprometido com incentivar isso, né? Esse entendimento da importância do incentivo ou não. Porque
o carnaval, pegando o exemplo aqui, carnaval ele é educação, carnaval é saúde, carnaval é emprego, carnaval é economia, né? Essa ideia de separar a cultura de tudo que é separar as coisas em caixinhas, né? Como se elas não se relacionassem, não tivessem nada a ver, é complicado. Eu vou fazer um comentário aqui que Solange fez uma abertura. O seguinte, antes de passar para a pauta do teatro, que em São Luís também houve assim que o prefeito assumiu, ele também teve um ano que ele não produziu carnaval, porque ele precisava decidir recurso para aplicar na saúde. Comenta aí, Eliane, Sandra também que lembra desse período. Foi logo no início da gestão dele, em 2012. Eu lembro que eu apoiei outro candidato e perdeu. Poxa, eu não apoio o candidato a prefeito para ganhar. Aí perdeu o candidato. Na época, até Elisiane Gama, que é a nossa senadora do Maranhão e no Brasil, né? Ela saiu candidata também. E sem apoio, né? Porque teve um bloco teve o consórcio de quem seria o nome para ser apoiado pelo partido PDT, que é o partido que estava com a prefeitura. E está também hoje com a prefeitura, porque o prefeito, que era do PTC, foi para o PDT. E aí ela teve uma boa expressão de voto. Ela é uma mulher que trabalha muito com na defesa, né? Ela vem da classe popular e trabalha muito a justiça e igualdade social. Ah, Ó, a Sandra está comentando aqui, foi um desastre porque São Luís é uma cidade cultural. E aí eu vou pegar um gancho, e ela está sendo muito atacada, a senadora está sendo muito atacada hoje pelos bolsomínios. O fato dela ser evangélica não quer dizer que ela vá apoiar Bolsonaro. Então ela sofre muito a pressão do campo da igreja e sim, das pessoas mais conservadoras. sim. E não dá para apoiar um governo que ele dissemina o ódio, ele é um governo genocida. Então é bem triste, assim. Infelizmente, a Solange está dizendo que Elisiane ela votou no impeachment. Todo político ele comete equívocos, como apresentou aí do prefeito. E naquele momento, o partido dela era oposição ao PT, que Ah, era o PPS. Em 2002, a gente tem que fazer uma análise de cenário político também, né? Em 2002, o PPS estava na base do Lula. Aí o Lula faz acordo com outros partidos e deixa alguns partidos de fora. E aí o PPS foi um deles, que se retira do governo. Eu vou já voltar para o foco, porque a gente só está fazendo um comentário. Em aham, 2016, ela deu o voto para a abertura do processo do impeachment. Então, isso foi bem difícil, porque o partido, o PPS na época, era oposição, e quando você é deputado, o mandato não é seu, é do partido. E aí, como é que fica? A base uhum. dela toda do campo de esquerda, toda do pró-Dilma. E aí? Ainda tem essa relação das mulheres dentro da política, elas não, elas têm um voto que é um voto de partido. Aí eu vou voltar aqui para o foco, viu? Depois a gente faz essa análise do cenário político mais específico, e aí a gente relembra a situação de 2016, o cenário do impeachment, quem apoiou o impeachment, e o cenário de hoje, né? Porque a maioria dos políticos que votaram, hoje tem uma outra postura, né? Então, muitos fizeram uma revisão também do cenário, como o Brasil está se comportando. Eu vou voltar aqui para o comentário da Solange, que ela diz o seguinte: as classes menos favorecidas nunca foram no nosso maior teatro lá em São Luís, Stefa, que é o Teatro Arthur Azevedo. Como é essa realidade aí em Caxias do Sul? Em relação a quê?
A classe menos favorecida que não vai ao teatro, as camadas mais pobres, a periferia, que não chega aí no teatro enquanto arquitetura. Aham. Sim, claro. Aqui, sabe que teve uma época que a gente tinha, que era a época que o PT a prefeitura era do PT, que foi entre 96 e 2006, 2000, 2000, 2004, que era com o Pepe Vargas, que foi ministro das cidades do governo Dilma. Hoje ele é foi deputado federal e agora é deputado estadual. Um dos criadores do MEI, importante lembrar, o Pepe, foi, se não me engano, foi o projeto dele e tal. Baita cara. Enfim, foi na prefeitura do PT que Caxias ganhou uma secretaria de cultura, porque antes era Secretaria de Cultura, Turismo e Educação, ou Esporte, negócio assim. E foi na prefeitura do PT que a gente ganhou uma secretaria própria, e junto da secretaria também vários projetos foram criados, que era leis de incentivo também e fundos, né? A gente tinha o Funprocultura, tinha a companhia de dança, que ainda tem ainda hoje, Companhia Municipal de Dança, Orquestra Municipal de Sopros, prêmio montagem, prêmio de incentivo à montagem teatral, porque daí a prefeitura falou reuniu os artistas, né, e perguntou o que eles queriam fazer com a grana para cada setor. Aí a música quis criar a Orquestra Municipal de Sopros e o Coro Municipal. O setor da dança quis criar a Companhia Municipal de Dança, que primeiro foi criado o Grupo Experimental de Dança, que depois virou a Companhia Municipal de Dança. E o pessoal do teatro não quis companhia, não quis, enfim, achou melhor pegar essa grana e criar o prêmio de incentivo à montagem teatral. Que daí, então, no teatro a gente tinha o prêmio de incentivo à montagem teatral e o Pro Cultura, além das LICs, né? As LICs municipais que tinham também, tal, lei de incentivo municipal. Então era foi um período que Caxias respirou muita cultura. Foi criado o Centro de Cultura Ordovás Filho, que é um complexo cultural que tem teatro, que é onde a Companhia Municipal de Dança ensaia, a Orquestra Municipal de Sopros ensaia, o cinema do Ordovás, que era um cinema que trabalhava com programação completamente lado B, né? Não tinha esse cunho comercial e hollywoodiano e tal, era uma outra pegada. Enfim, e aí dentro disso também foram criadas várias políticas de descentralização e descentração também da cultura, sabe? Num sentido de não é o centro que vai às comunidades e levar o teatro, mas é o teatro que vai ser incentivado a produzir teatro e circular por aí também, sabe? Pelo centro e tal, enfim. Vários festivais de música, o Canta Parque, enfim, era um momento que muita coisa acontecia. Eu lembro que era uma época que todo mês tinha estreia de algum espetáculo, tinha apresentação de orquestra, tinha festival de bandas, tinha... A cidade realmente respirava cultura, sabe? E dentro disso, muito incentivo às camadas mais populares a produzir a sua cultura também, entende? Para além da cultura do centro, assim, né? Aquela cultura da camada média e tal, né? E, e aí tinha o Gente em Cena, que era um projeto que ensinava teatro, que era da ACAT, Associação Caxense dos Artistas de Teatro, que daí trabalhava ensinava teatro nas comunidades, daí fazia festival. Enfim, era um movimento muito bonito cultural que a gente tinha, que se manteve um pouco durante o período do PMDB, decaiu com o PDT e depois se enterrou de vez com a última gestão do Daniel Guerra, nem lembro qual era o partido dele. Mas... E aí, daí nem as camadas médias mais iam ao teatro. Produziam teatro, sabe? Mas esse caminho a gente vê direitinho, assim, porque começa... É óbvio, assim, quem é que começa sendo impedido, né, de participar desses lugares? Começa pelos mais populares, até que vai chegar na classe média, né?
O comentário da Solange, ele reflete a realidade atual de São Luís, que é o seguinte: a maioria das pessoas na periferia nunca foram ao Teatro João do Vale. As pessoas, adolescentes, os estudantes de escola pública que participam do festival estudantil têm a oportunidade de ir ao Teatro Arthur Azevedo. João do Vale não, gente, desculpa, Arthur Azevedo. Tem a oportunidade de ir ao Arthur Azevedo durante o Festival Estudantil de Teatro. Isto quando a escola tem um ônibus para levar os estudantes. Mas a realidade é que a maioria não vão ao teatro. Essa é a nossa realidade lá em São Luís. O nosso maior gargalo, também um dos, em São Luís do Maranhão e no estado do Maranhão, é o fomento para a cultura. Por mais que tenhamos um governo do campo de esquerda, mais progressista, mas a cultura, ela é o gargalo no nosso estado. E em São Luís, principalmente, que não tem edital, não tem nada. E aí a Sandra comenta que na gestão do Edivaldo, né, foi um desastre, porque São Luís é uma cidade cultural e Edivaldo é evangélico. E no início ele tentou levar o pensamento evangélico contra o carnaval. Porque o fato dele ser evangélico não quer dizer que ele vai acabar com o carnaval. Ele é crente para ele, mas não para a população. Aí, pode falar. A Solange faz uma pergunta. O que te dá inspiração para criar teus personagens? Depende de qual personagem. Tipo, a Ternurinha e a Lirotai, o que me inspira é justamente a crítica. Eu parto da crítica, eu não parto do personagem, assim. Nesses dois casos, da Ternurinha e da Lirotai. Eu parto da crítica que eu quero, do que eu quero dizer com elas, qual é o meu objetivo com elas. E a partir desse objetivo, aí eu começo a construir e buscar referências, né? Aqui em Caxias, no caso da Lirotai, a gente tem muitas socialites, assim, na cidade, né? Famílias dessa ideia de tradicional brasileira e tal, né? Então, referência é o que não falta para construir a Lirotai. E a Ternurinha tem mais uma pegada justamente de escancarar a violência que a mulher em situação de rua passa, né? E então, óbvio, minhas referências daí passam pela observação e convivência com mulheres e homens também em situação de rua, né? São me inspira. Que te inspira? As personagens da Tefa, para quem está acompanhando a live, são personagens bastante críticos, né? Por exemplo, a Ternurinha uma personagem altamente política, né? Faz uma crítica política muito forte ao cenário político que nós vivemos. E a Little Tai, eu a não conheço assim pessoalmente. Amanhã ela estará conosco. Já estou fazendo aqui a divulgação da live amanhã com a personagem da Tefa Polidoro. E nós vamos ter a oportunidade de sabatinar Little Tai, a Futizinha. Sandra está fazendo uma pergunta aqui. Eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Que eu nem te perguntei, Tefa. Eu estou brincando aqui, eu tenho que te perguntar se eu posso, né? Vai lá, pode sim, claro. Tá, Sandra está fazendo uma pergunta. Diante do momento ideológico que vivemos, o que podemos fazer para fortalecer a arte nas comunidades? É estar junto e incentivar por nós mesmos. Não. É a gente fazendo para existir, né? Porque no momento que eles deixam, a intenção deles é nos matar pela nossa subjetividade mesmo, assim, né? Eles não precisam botar canhão na rua, canhão de exército, assim, e arma na rua. O projeto deles é esse, é matar a gente eles fazem, esse governo trabalha em cima da tortura psicológica, né? Muito forte. Então, no momento que eles dizem que eu não consigo nem reproduzir essas barbaridades que eles falam aí e tal. A nossa maior resistência é estar junto, né? É continuar produzindo.
É isso que a gente tem que fazer, eu acho, sabe? É isso. Sem incentivo mesmo. É ir por conta. E por amor à causa e por respeito às comunidades, à história, enfim. A Neuza está comentando aqui, vencer pelo cansaço. É, 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 a vereadora Patrícia Lucena, Ailton Barros, que também é da cultura, a vereadora Patrícia Lucena, ela tem um desafio muito grande lá na cidade dela, que é, além de fazer os projetos de lei, é como fazer as ações de dança, de cultura na cidade para as mulheres, para adolescentes e jovens. E a Ailton Barros, que é lá de Arari, é como chegar com a cultura nos municípios, né? Tipo, como eu estou comentando aqui, pegando o gancho da Solange, no Maranhão nós estamos com dificuldade, sim, de fazer uma disseminação dos projetos culturais, da circulação. Primeiro, não é só por causa da pandemia. Antes da pandemia, tinha o programa mais Cultura e Turismo. Mas esse programa Mais Cultura e Turismo, ele não abrange toda a nossa necessidade. O que nós queremos é edital de fomento, edital permanente de fomento. Nós não temos. Aí hoje eu estava falando, na live que eu participei hoje, uma pessoa disse assim, para o artista gosta do cachê, o mediador. Eu disse assim, olha, todo trabalhador, eu escrevi, é digno do seu salário. Se tu precisa do advogado... Oi? o mediador falou isso? Falou. Aí eu respondi escrevendo. Eu disse assim, se tu precisar de um advogado, ele vai te mostrar a tabela da OAB. O salário dele, a hora dele é X pela tabela da OAB. O artista não tem uma tabela. O artista fica subordinado ao edital da Secretaria de Cultura. O que sai é o que o gestor acha que deve ser aquele... não, eu estou falando de gestor, mas não é só o secretário, mas quem pensa o edital, quem está ali dialogando o edital. Como se, por exemplo, performance fosse, o teto da performance fosse R$ 1.000. Porque eles observam em outros editais do SESC, em outros editais, eles fazem esse comparativo. E aí lasca com os artistas. Aí o artista fica subordinado àquele cachê que não compreende as suas necessidades. Até o secretário, eu fiz a resposta e o secretário respondeu que, infelizmente, a classe artística ela não se dedica 100% ao seu fazer criativo, porque tem uma outra profissão. O artista precisa trabalhar de dia em outro lugar para poder fazer, complementar a renda. Porque só com o seu trabalho, quer seja no teatro, na música, na dança, no circo, nas artes visuais, não consegue manter todo mês o seu salário. Não é um salário de carteira assinada, mas não consegue, né, fazer os trabalhos remunerados. Eu achei de uma falta de entendimento com a classe artística, como se os grupos culturais do Maranhão, o Bumba Meu Boi, tipo, a gente estava falando do carnaval, como se as escolas de samba, os grupos do Bumba Meu Boi, se preocupasse apenas com cachê. Sim. Um absurdo, viu? A vereadora está comentando, a vereadora Patrícia Lucina está comentando. Infelizmente, nós não temos incentivo. O Anderson Marques, que ele é advogado, meu amigo. Ayrton, a travesti chegando na área. Infelizmente, é a nossa realidade no Maranhão. Poxa, A Dida está falando que o celular dela entra e sai. E no cenário nacional é pior agora. A gente não tem nada no país para incentivar, para ser a contrapartida, né? Porque os estados precisavam da contrapartida do governo federal diante dos programas culturais. Se não tem programa cultural, o governo está agindo com os programas locais, os programas estaduais. Quando tem, né? Quando não tem, lasca tudo. Fala aí, Tefa, comenta aí. Sim. Comentar o que tu já comentou, é isso aí, eu concordo com tudo que tu disse.
Ó, Eliane aqui, que é de Penedo. A situação dela lá é pior. Que Pois é. lá em município, a Solange está aqui, pode também confirmar, ela que acompanha alguns municípios também. Em municípios é muito comum, municípios, né? O prefeito contratar as grandes bandas, os grandes artistas, assim, artista de renome, e não contrata os artistas locais para fazer o show, para fazer o aniversário da cidade, para fazer esses eventos. Eu estou falando isso, gente, antes da pandemia. A gente está na pandemia e o show está acontecendo virtualmente, né? Uhum. Mas antes, os municípios pequenos têm muito esse vício do entretenimento de uma maneira trazer o cantor de fora, porque vai ser sucesso e a festa vai ser badalada na cidade, o prefeito vai ser falado durante o ano todinho. Eles fazem muito isso. Isso é geral no Brasil, gente. Mas, Não é é, só no mas é, Maranhão. é porque, se tu for ver, a cultura, ela acaba sendo o carro-chefe. Ela é carro-chefe para engrandecer um governo e ela é cortina de fumaça para governo fascista fazer as coisas que eles gostam de fazer. Então, assim, a cultura ela acaba recebendo uma, uma perspectiva muito utilitarista sobre ela. Porque, na verdade, eles não, isso que a gente está falando não mostra um interesse na cultura, mas mostra o que a pessoa vai ganhar a partir dela. Quando o prefeito contrata a banda mais badalada, provavelmente não é nenhuma banda que ele gosta de ouvir, talvez ele nem saiba nenhuma música nesse caso. Mas está contratando porque é uma coisa que vai dar visibilidade para ele, que vai dar ascensão, né? E isso não é só no Oh, Maranhão, isso aconteceu muito, né? As épocas dos showmícios, que era permitido os showmícios, lembra? lembro. Quem lembra, comenta aí, gente. O showmícios que aconteceu, o povo só ia por causa da banda. Não queria nem É, saber do político, era só por causa do show. isso aí. Eu ainda acompanhei um showmício na Coab. Ó, Solange está fazendo uma pergunta aqui para ti. Você já sofreu assédio por tentar um patrocínio? Eu nunca fui atrás de patrocínio. Eu sempre trabalhei com edital de lei de fundo e de prêmio. Nunca tive Rouanet aprovada, mas eu não. Eu Conseguiu sou muito. captar? Não, eu sou muito incompetente para isso. Eu não consigo, nem fui atrás. Eu aprovei a Rouanet e não fui atrás para captar. Eu não consigo nem me imaginar como é que é fazer isso. E aí precisaria de alguém que fizesse. Só que eu não tinha dinheiro também para pagar a pessoa para fazer. Então acabou que o projeto foi aprovado e não foi captado. Então eu nunca sofri nenhum Não, não. assédio de patrocínio por isso, porque eu não fui atrás de patrocínio. Ah, só dizer para Solange que a gente passa muito chapéu, né? Quando está em apresentação, faz a apresentação, passa o chapéu. Muito, principalmente na rua. Então, essa coisa da pandemia, de fazer coisa live e palestra virtual e vídeo, não sei o quê, a gente está aprendendo a passar o chapéu virtual, né? Na palestra que eu fiz a ternurinha em abril, não, em março, passei o chapéu virtual, depositei a minha conta bancária, meus dados bancários, as pessoas contribuíram. É um jeito que a gente vai achando de pegar uma tradição, que é do passar o chapéu, e colocar nos meios que a gente tem hoje, né? Algumas cantoras desculpa, tipo Andréa Frazão, Anastácia Lia, é, tá- esta- é, estavam fazendo lives com shows delas, né? E fazendo também o cachê virtual, colaborativo, né, na internet. Uhum. Ó, Solange está fazendo um comentário aqui. Sempre achei um absurdo os municípios pagar milho... Só um minuto.
Sempre achei um absurdo os municípios pagar milhões por um artista de fora, onde esse dinheiro poderia ser investido em centros culturais. Em centros culturais, e eu faço um acréscimo, né, aos artistas locais também, que a cultura ela tem que começar a valorizar, né, os gestores, os conselhos, as pessoas que têm a tomada de decisão para fechar programação cultural em alguma secretaria, em algum órgão, de priorizar os artistas locais. É sempre bom, gente, ir para um show nacional tu vai para um show de um artista nacional na tua cidade, mas vamos colocar no circuito o artista local, né? Eu lembro que no Carnaval do Maranhão eu estava lá e eu eu gosto muito da Duda Beat, né? E eu fui nesse dia só por causa dela, porque eu escuto Carnaval de casa, né? Estou bem próximo do circuito. E nesse dia eu saí na rua, tava um clima assim bem estranho e tal. E teve um cantor, não sei se foi Raça Negra, que teve uma banda lá que não deixou o grupo Lamparina se apresentar. Tipo, cantou, passou do seu tempo e prejudicou uma banda local, nossa, muito importante, entendeu? E aí, quando um cantor de fora não tem essa sensibilidade de também negociar o tempo com o artista local, fica difícil. É bem Sim. estrelismo, né? Que a gente Ah, ainda tem que lidar com esse link das estrelas, né? sim. Dida tá aí e também pode comentar, viu, Dida? Ó, a Solange está perguntando: você conhece São João do Maranhão, Tefa? Não conheço. Nunca. Fala por quê, Tefa, que tu não conhece. Por que que eu não conheço? É porque nunca te levaram para o Maranhão. É isso! Exato, porque eu nunca fui. Aham. Mas me levem que eu quero conhecer. Gente, a Ternurinha, ela foi convidada com direito a Vou ter eu, biquíni. vou eu e toda a tropa. Vou eu, a Ternurinha, a Little Ty, Miriam Butt. Nossa, a gente vai todas juntas, bem faceiras. E Solange, Dida, vão fazer uma campanha para levar a Ternurinha para São Luís do Maranhão. E ela fazer a apresentação dos personagens. Se eu tivesse em São Luís, eu te levaria. Mas quando tu for, Ó, me leva. te levo para a gente fazer um circuito. Já pensou? Ternurinha fazendo a apresentação naquele Arthur Azevedo? Ou na comunidade, na periferia, a gente indo para a periferia mesmo. Ah, seria lindo. Mais de 1 milhão de seguidores. Ó, ternurinha. Ó, Eliane está comentando aqui. Ontem o Gari passou bem mal. Os amigos levaram para a UPA. Chegando lá, o coitado passou mal porque ele só tinha se alimentado com pão antes de sair para o trabalho. Ele está passando fome mesmo. Ela está relatando a situação lá de Penedo, né? Ó, Nossa. Dida quer te levar para São Luís, que vai sim. Ó, a Solange comenta, está perdendo a nona maravilha do mundo. Verdade. Tu vai se deliciar com o São João do Maranhão, Quero ir. um dos melhores do Nordeste. Eu quero. A Solange comenta, aqui tem um quartinho, pode ficar aqui, ó. Ela já está oferecendo a casa dela, viu? Já vou, já tô indo então. Só passar essa Olha que ela bosta. vai, viu, Solange? Pode falar, Tifa. Não, só passar essa bosta dessa pandemia e eu vou. A Eliane comenta aqui, Eliane Feitosa. O prefeito cortou R$ 400 do salário dos agentes de saúde, né? De limpeza, dos gari. Gente, por que como é que corta R$ 400? Gari da idade daqui, dos garis lá de Penedo, Alagoas. Muito tem que pagar aluguel, água, energia e ainda tem que alimentar os filhos. Nossa querida Thaísia, chegando na área. Aí ela tá comentando aqui. Ó, a Dida tá comentando aqui. A Déia também chegou na área.
Oba, assim que passar a pandemia, vamos tentar produzir a ternurinha. A Dida faz produção também, além de atriz, ela é atriz de cinema, do teatro e faz produção também, viu? Ai, que Já te levo. massa. A Eliane comenta, o Júnior Alves, ele está sabendo desse caso em Penedo. O professor Marcelo Viana, grande político de Morro, chegando na área. Thaísia Ramalho, nossa feminista maranhense, chegando na área, e ela está comentando aqui. Dai, tu tá em qual cidade? É só botar um Sharp, que já eu tô em Marrocos. Tô em Florianópolis, minha irmã, tô em Florianópolis. Eliane está me dizendo que vai mandar as fotos que a enfermeira que ajuda o projeto tirou da casa dele. Ele arrumou uns alimentos e levou, ela arrumou uns alimentos e levou para ele e a família. É bem triste, gente, a situação. Olha os bottoms aqui, bottoms lá de São Luís, chegando na área. Quem quiser comprar os bottoms, é só entrar em contato. Salma Félix, outra mulher forte da periferia de São Luís. Assessora forte, chegando aqui na live. A Dida tá comentando aqui, já tô te convidando, viu, Tefa? Já tô te convidando pra gente comer um arroz de cuchá com peixe frito aqui em casa. Que é cuchá? Ei, coisa boa! Que é cuchá? O cuchá, tem que explicar o que é cuchá, meninas, pra ela, viu? Tu atiça o que é cuchá? Cuchá, ele é feito com uma erva. Não é a maconha, é a vinagreira. Aí tem todo um procedimento para fazer. Tem o arroz de cuchá, tem o bobó, tudo feito com a vinagreira. Leva camarão, várias coisas bem gostosas. Se tu fosse para o Pará, tu ia provar o jambu e outras ervas. No Maranhão, tu vai provar outras. A vinagreira, tu vai provar o arroz de cuchá, tu vai provar os pratos típicos, a pescada amarela, camarão no alho e óleo, sururu, caranguejo, várias coisas. Gente, me levem, eu quero tudo isso aí que vocês estão falando. O Marcelo tá dando boa noite. A Eliane comenta aqui daí tá ruim. Cadê? Até de alguém doar 1 quilo de alimento, até para a população de Penedo fazer a doação, porque eles não têm o que comer. E os políticos, ela continua, os políticos daqui não estão ajudando ninguém, infelizmente. Lá não tem, meninas, quem está acompanhando a live, todas as pessoas, Tefa, não tem uma rede de solidariedade. Por isso que a gente estava fazendo as lives, estamos fazendo as lives solidárias para ajudar esse projeto lá em Penedo, Alagoas. O Marcelo Viana está te fazendo um comentário aqui. Tu já está convidada, Tefa Polidoro, para tomar um banho de Rio Una e tomar uma jussara e camarão com farinha. Meu Deus do céu, gente! Eu quero tudo isso aí. Thaísa está dizendo que deu fome. Eliane já está dizendo que já quero. Olha só o que a Solange vai fazer. A Solange vai te oferecer a tiquira. A tiquira, jura te levar a tiquira? Não conheço, não. O que é tiquira? A tiquira é uma cachaça feita da mandioca. Ela é bem feminista, que ela é roxinha. Olha! Minha filha, tu tomar só um pouquinho dela, não tem frio que aguente. Essa aqui é a graça. Essa aí. É a graspa, é a cachaça feita da uva. Tu vai conhecer a tiquira. A tiquira, minha filha, levanta tudo. Opa! O Marcelo está dizendo que o arroz de cuchá é arroz com vinagreira e camarão e acompanha o peixe frito, que pode ser a tainha frita com farofa e bobó. Acompanha qualquer peixe.
Tainha é um tipo de peixe, Essa né? Tainha. comida, tainha, aham. Essa comida que vocês falam, aqui é muito caro comer isso que vocês estão falando. Não é nada Sim. popular. O camarão aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, não é uma coisa popular, sabe? Para nós também lá, a comida é coisa cara, principalmente camarão, algumas comidas típicas lá. Ó, o Marcelo está comentando aqui que a cidade mais linda do Maranhão é Morros, que é o portal dos Lençóis Maranhenses. Gente, em Morros tem o rio, que é a coisa mais gostosa para tomar banho. Pense Ai, no Rio Bom, eu quero. pense. Júnior, Thiago, chegando aqui, sejam bem-vindos. É, o quê? A Rafaela. Ó, a Solange está dizendo aqui. E a tiquira não pode beber e tomar banho, porque a tiquira, como é feita da mandioca, minha filha, ela esquenta, esquenta, esquenta. E se tu banhar, minha filha, fica durinha. Como assim? Que- Ela é feita da mandioca, mana. Como é que tu vai tomar uma coisa bem quente, vai ativar o fogo no teu corpo e tu vai tomar banho? Tá louca? Faz mal? Fala aí, Solange, qual é o efeito? Deixa a Solange comentar sobre a tiquira. Marcelo está dizendo aqui que lá em Morros as águas são cristalinas. Gente, é bom. Eu não sei nadar, então não me arrisco a entrar naquele rio Una, porque a correnteza é bem forte. Eu Ah, fico só na não. beiradinha. Eu não sei nadar, eu sei nadar cachorrinho só. Quando eu entro nos lugares, no rio, no mar, eu só fico plantando bananeira. A única coisa que eu sei fazer é fazer parada de mão na água. Daí eu fico o tempo inteiro fazendo isso, que é pra dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Ó, a Dida tá dizendo, Daina, tu é ótima. Gente, comenta aí sobre a tiquira. A pequena quer saber o que é. Eu acho tão lindo Eu, quando tu fala a pequena, quando tu me chama de pequena, eu acho lindo. A pequena. é porque a gente sempre chama as mulheres de pequenas, né? E os homens de pequenas, pequeno. Olha, Solange está dizendo, vem logo para São Luís. E outro lugar bom, assim, para tu conhecer são os Lençóis Maranhenses. Tô louca pra conhecer. Nossa. Gente, os Lençóis Maranhenses não tem igual. É doido, é. É um sonho. Um sonho mesmo, assim, de consumo. Lá tem a região, assim, dos Filhos da Lua, que são os albinos, né? As comunidades que são as comunidades da ilha, da região ali dos Lençóis, né? Que eles chamam de nativos. E é uma cidade que cresceu muito, Barreirinhas, né? Eles estavam até querendo privatizar os Lençóis Maranhenses, privatizando. Se o maranhense tinha dificuldade de chegar até os lençóis, porque tem um custo, né? Imagine é, sendo liberado, tem dificuldade, imagine se for privatizado. Essa discussão aí estava rolando da privatização dos Lençóis Maranhenses. Uhum. Bah, que doideira. Fala aí, Solange, da Tiquira. Tu falou da Tiquira. Sim, só de albinos. Lá tem uma região, o Marcelo tá lembrando aqui que tem uma região que é só de albinos lá. Tem uma área dos Lençóis Maranhenses, tem uma parte que é só da comunidade albina. É Tem um mesmo? documentário. São os Filhos da Lua. Se tu colocar no YouTube, os Filhos da Lua, vai aparecer a comunidade lá dos Lençóis. Os Lençóis é o paraíso, tá doido, é? Quando eu fui para lá pela primeira vez, eu fiquei toda bestalhada. Ó, a Salva está dizendo, vem logo para São Luís, você vai saber o que é ser feliz. Até rimou, Solange, adorei. Vem para São Luís, você vai saber o que é ser feliz. A Solange comenta aqui sobre a tiquira. A tiquira, você não pode tomar banho devido. Deixa eu só ler aqui. Devido ao ácido da macaxeira. Diz a lenda que você pode até. Peraí, porque tá passando muito rápido. Diz a lenda que você pode até ter a temperatura do corpo
muito elevada. Gente, eu já tomei tiquira na beira da beira-mar ali, na beira da beira-mar. Ó, ó, a redundância. Bem na beiradinha da beira-mar. Gente, esquenta. Esquenta o corpo de verdade. A tiquira esquenta o corpo. É que nem a cachaça de jambu. Só que a cachaça de jambu dá tremedeira. A tiquira, tu fica logo embriagado e o corpo fica quente mesmo. Olha só o que a Solange está dizendo. Ou seja, ou você morre ou a libido explode. Adorei! Tá pensando o quê? Que Solange também é cultura. Ó, o Marcelo tá dizendo aqui, a tiquira é um destilado. É um destilado de mandioca, muito forte, e a cor é arroxeada por causa do anil. E temos também a cerveja magnífica e o Guaraná Jesus. Bom, Ah, da cerveja, Guaraná da Jesus, eu cerveja, tu provou a Guaraná, né? Juró levou pra ti. isso. Bah, me desculpa, mas que coisa mais ruim. É que eu não gosto de refrigerante. Daí parecia que eu tava bebendo um pirulito gaseificado. Gente, mas tu vai gostar, como tu é cachaceira, tu vai gostar da cerveja Cachaça eu magnífica. gosto. Cachaça eu gosto. Tainha eu gosto. Tudo isso aí eu gosto. Cerveja, tu gosta? Uhum. A magnífica é uma cerveja. Já bebi, a Magnífica é muito boa. Tu bebeu aonde, bicha? Então, Magnífica tem aqui no sul. Magnífica. Feita da Eu, mandioca? sim, acho que até em Floripa tem, Dai. Magnífica. A cerveja do Maranhão. Sim, a Magnífica, eu acho que. Sim, sim. Eu vou atrás, gente. Vou atrás. Amanhã eu estarei no supermercado. O supermercado daqui não tem magnífica, gente. Não É, não, tem. em supermercado não, mas em bares, assim, lugar que tu vai pra beber, cervejaria, coisa assim, tem. Eu já bebi Magnífica. Gente, magnífica é ótima. Eu adoro magnífica. Minha cerveja preferida, depois das top, né? Primeiro é a magnífica, depois vem cervejas tops. Que Ah, todo mundo merece as cervejinhas boas. eu só bebo Heineken. Eu aprendi com o Gerlano a tomar umas cervejas boas. Eu bebo Heineken. Não, as outras me dão dor de cabeça, porque as outras têm muito milho misturado, sabe? Sim. E, e, e artesanal, dependendo da artesanal também. Dependendo da artesanal, eu não fico legal, não é qualquer. Heineken é sempre acertada. Ó, a Solange está dizendo que vai mandar uma tiqueira para ti, viu? Aceito. E a Solange está dizendo que ela acha que não é a nossa magnífica, não. Deve ser É? uma outra magnífica. Tá, pode ser. A Ambev, gente, está produzindo a magnífica, né? Então, não sei. Não sei se é a mesma magnífica. Porque, por exemplo, lá em São Paulo tem aquela cerveja Colorado. Em São Luís, no Maranhão, tem a magnífica. Três magníficas por R$ 10, amiga. Tu sabe o que é isso? Ah, delícia! Uma cerveja, quando ela foi pro mercado, era R$ 3. A garrafa, R$ 3, mana. R$ 3, ó. Uma pratinha de três pessoas dá pra tomar uma magnífica. Isso era Bah, antes, né? Ela tá R$ 6. Tem bares que tava vendendo ela por 7. Tinha locais, assim, na cidade, alguns restaurantes no centro histórico, que cobrava até R$ 10 da magnífica. Aí o não. Procon teve que notificar. Gente, nós falamos de tantas coisas, né? Personagens, ironia, cultura, cenário político. Ai, Ó, falando. Solange está perguntando para ti. Tu toca algum instrumento? ah, Dou uma arranhada no violão. Até tava tocando aqui antes. Mas dou uma arranhada, bem de leve. Não, não sou instrumentista, nada.
Ela toca, menina, ela toca. Ela não quer falar, mas ela toca. Não, eu dou uma enrolada, eu me viro, eu me defendo. Eu não sou, não toco, eu me defendo. Ó, a Dida tá falando aqui. Vamos brindar aqui com coca, com cola Guaraná e o Guaraná Jesus, que é uma bebida linda e gostosa. Ela não gostou, Dida, do Guaraná Jesus, não. Eu O achei nosso muito, amigo Dida fala. não, que eu achei muito doce, e eu não sou muito de refrigerante assim. Ó, ela tá pedindo pra tu tocar alguma coisa aí. Toca alguma nota. Alguma nota? Deixa eu ver. Eu tava tocando uma antes que é do Raul, que eu acho que foi até uma que a Ternurinha puxou a capela aquele dia, que é gospel. Que foi uma música que foi censurada pela ditadura na época, enfim, na época da ditadura, e que foi lançada agora nos anos 2000. O Raul nunca chegou a lançar, só que daí acharam essa gravação dele nos anos 2000 e aí criaram todo o arranjo, pegaram a voz dele, colocaram dentro da gravação, enfim. Daí hoje o que tem não é nem a gravação dele, é uma montagem que fizeram. Não Tu reparem, sabe tocar maçã de Raul, sabe? não. Maçã, sim. Aprende pra tu tocar na live. Essa aqui, ó. Já vou começar pedindo desculpa, então, para vocês. Sim. Por que que o sol nasceu de novo? Não amanheceu. Por que que tanta honestidade no espaço se perdeu? Por que que Cristo não desceu lá do céu? O veneno só tem gosto de mel. Por que que a água não matou a sede de quem bebeu? Quem bebeu? Bebeu? Por que que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Que eu tenho caneta e não consigo escrever. Escrever, por que que existem as canções que ninguém quer cantar? Por que que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer tão bem já tem sempre ao seu lado um outro alguém? Por que que eu gasto tanto tempo sempre a pergunta? Vai por aí, depois ela continua. Mas eu acho linda essa música, assim. E ultimamente tem essa música que tem me batido direto, assim. Principalmente na época que eu estava terminando a tese, agora em março. E era uma coisa que eu me perguntava, por que que eu tenho caneta e não consigo escrever? Claro, o contexto que ele falava era diferente, né? Eu tenho caneta e não consigo escrever, porque tem um estado, um sistema, aliás, que não está deixando, né? Não permite, enfim. E que eu acho que é mais ou menos o que a gente está passando hoje também. Então, essa música, vai, eu tenho tocado ela todos os dias, assim. Todos os dias. Linda. Ó, o Tomás João tá dizendo, Tefa, olha as como é? Pampaquetes. Olha as O que é isso? pampaquetes, João. O que é isso? Enilson Ribeiro, nosso artista também, músico maranhense, militante forte. Tem um programa aqui no Rio Explica Grande aí o do que é Sul. pampaquetes. Então, Os tem um pampas eu programa, sei, né? Os dos pampas. mas Mas as pampaquetes. tem um programa aqui no Rio Grande do Sul que se chama TV Pampa. E que é, cara, como é que me ajuda, João, a explicar? É um troço, é um monte de mulher reunida, tipo assim, bota umas 15 mulheres, todas naquele padrão de beleza, magra, peitão, bundão, cabelo escovado, papapá, né? Aquela coisa e tal. E, e elas apresentam um troço que não, que na verdade não é um programa completamente sem sentido. É completamente sem sentido. Tipo, elas fazem, tipo assim, ó, uma parte do programa é elas agradecendo todo mundo que vestiu elas.
E aí tem a apresentadora principal que começa: oi, pessoal, então hoje eu queria agradecer a Silvia Leon, que fez o meu cabelo maravilhoso, e a make maravilhosa que eu fiz no salão da Jussara. Oi. Nós vamos para o último